Boa noite, sou Carlos Barroso e estou aqui para apresentar para vocês ao vivo, agora são 18 horas e 53 minutos, o Redação BH News desta quinta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Se você quiser falar diretamente comigo, fazer uma crítica, uma consideração, quem sabe até um elogio, mande um e-mail, carlosbarroso@hotmail.com. Olha, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, Dia Internacional da Mulher, e eu mando um abraço afetuoso a todas as mulheres. Tem até aquele lugar comum que diz, todo dia é Dia da Mulher, não é só um dia, pelo valor, pela acessibilidade e pela luta das mulheres, todos os dias têm de ser comemorados em relação a elas. E hoje é um dia difícil para a presidente Dilma, que é a primeira mulher a assumir o cargo no país. Ela faria à noite o tradicional pronunciamento do Dia Internacional da Mulher, mas ela evitou fazer isso porque aqueles panelaços que tem acontecido aqui no país, começaram exatamente há um ano, quando a presidente Dilma fez esse pronunciamento. Ela se limitou a mandar a mensagem por Twitter, destacando o valor e a luta das mulheres. Mas a situação não é difícil para ela somente em relação ao pronunciamento. O rito do impeachment foi hoje destaque no Supremo Tribunal Federal. Já está pronto, o processo já foi definido. Agora vêm os recursos. Isso é uma nova pressão sobre o Palácio do Planalto, sobre a presidente Dilma. Inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o Brasil tem pressa para definir esse rito do impeachment. A situação ficou frágil para a presidente, ainda mais frágil, já estava frágil, tanto que hoje o ex-presidente Lula viajou para Brasília para um encontro com a presidente. Eles vão discutir como manter a base aliada no Congresso Nacional, porque além de todos os problemas que a presidente Dilma enfrenta, a base aliada está ameaçando de debandar. Político é assim, quando vê que tem uma fragilidade de um aliado e tudo mais, começa o processo de debandar. Eles vão tentar discutir como, se há condições de segurar essa base aliada. Vamos às demais notícias e hoje eu quero fazer um jornal comentado com vocês. Foi preso ontem o sargento da Polícia Militar, suspeito de ter matado um caminhoneiro na manhã de domingo em Governador Valadares. Segundo a Polícia Civil, ele se apresentou de forma voluntária, entregou a arma utilizada no crime e teve a prisão preventiva decretada, sendo encaminhado por tempo indeterminado para o 6º Batalhão da PM. Agora, nesse caso, que eu havia cometido, que eu havia até comentado ontem, que o crime foi feito por motivo banal, a gente torce para que o corporativismo da Polícia Militar não envolva esse militar. É preciso ser apurado porque essa morte, alegadamente, por motivo banal. E a fuga do empresário Célio Brasil Júnior, de 23 anos, que causou um acidente com uma BMW modelo X6 em abril do ano passado, ferindo 6 pessoas na Praça da Liberdade, deve livrá-lo de responder na justiça pelo crime de embriaguez ao volante. Apesar das denúncias de que Célio tinha bebido em uma boate do bairro Buritis antes de acertar 2 carros e um poste na Praça da Liberdade, ele escapou do local do acidente e assim evitou o teste do bafômetro, que poderia atestar se ele estava sob efeito
ou não de álcool, uma possível pena por beber e dirigir de 6 meses a 3 anos de cadeia, ele pode ficar até livre disso, porque fugiu. Mas existe aí uma lei, eu até queria falar sobre isso, foi mudada a legislação sobre isso, que não é necessário apenas, não é somente o teste do bafômetro que vale. Se houve um policial que viu que ele estava bêbado, ele pode testemunhar e ele não escapar da justiça depois de cometer esse crime que feriu 6 pessoas e quase matou algumas delas. E a violência doméstica é responsável pela morte de 5 mulheres por hora no mundo, mostra uma organização não governamental. Essa informação é resultado de análise do Estudo Global de Crimes das Nações Unidas e indica um número estimado de 119 mulheres assassinadas diariamente pelo parceiro ou por um parente. A previsão é de que mais de 500 mil mulheres serão mortas por seus parceiros ou familiares até 2030. Que absurdo, hein? Uma situação absurda. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Redação Tiago Lenoir, que é advogado especializado em segurança pública. Lenoir, boa noite, prazer em recebê-lo aqui, tudo bem com você? Tudo ótimo, Barroso. Mas Lenoir, hoje é o Dia Internacional da Mulher, como eu estava falando ali, e que situação absurda, né? 119 mulheres morrendo aí quase diariamente, e uma previsão de até 30, deixa eu ver aqui o número certo, sabe? 119 mulheres assassinadas diariamente pelo parceiro ou por um parente, né? E 500 mil mulheres, essa que é a estimativa, a expectativa, que possam ser assassinadas até 2030. É um verdadeiro genocídio de mulheres, não há nada que comemorar. Diante de um número desse, as mulheres têm de lutar muito para acabar com essa violência, né? Barroso, o número é alarmante, é um número preocupante, é um número que nos faz repensar se estamos no caminho correto de combate a essa violência doméstica e essa violência contra a mulher. Acredito que nós estamos evoluindo, Barroso, porque nós temos institutos jurídicos hoje que resguardam esse direito fundamental à vida e à integridade física e mental das mulheres. O Brasil, desde 1984, ele é signatário da convenção que erradica toda e qualquer discriminação contra a mulher, uma convenção da ONU. E em 1995, na Convenção de Belém, uma convenção interamericana de direitos humanos, também ratificou, né, o Brasil se tornou signatário dessa luta contra a violência feminina e a violência doméstica. Em 2006, nós temos a famosa Lei Maria da Penha, que avançou sobremaneira nessa garantia de direitos e de combate contra a violência feminina também. A gente tem uma evolução. Uma evolução. E agora, Barroso, amanhã completa 1 ano da lei sobre o feminicídio. Atualmente, se o sujeito ele mata uma mulher pelo simples fato dela ser mulher, esse crime hoje de homicídio ele é qualificado. É um crime hediondo também, a pena vai de 12 a 30 anos. Ou seja, foi havendo uma evolução. Eu creio que isso eu estou falando por lei. Mas desde 1908 já se discute os direitos das mulheres. Isso na Rússia, na primeira manifestação que reuniu mais de 90 mulheres em praça pública contra o czar Nicolau II. Então, essa evolução ela é gradativa. É simplório pensarmos que não existe violência contra a mulher, é simplório pensarmos que nós vamos resolver o problema da violência contra a mulher
pela igualdade de gêneros. Falar que se existe violência contra a mulher, existe violência contra o homem também? Não. Historicamente, a mulher, de fato, ela é menosprezada, a mulher serve apenas para servir, a mulher serve apenas para parir, a mulher possui desigualdades salariais em relação ao homem, a mulher é tida como sexo frágil, então a mulher ela é inferiorizada em relação ao homem. O que o direito penal busca, simbolicamente, eu vou explicar por que simbolicamente, é tentar, de certa forma, frear essa desigualdade, esse preconceito que existe historicamente contra a mulher. Simbolicamente, porque também seria simplório chegarmos à conclusão de que o direito penal resolve o problema de tudo. É aumentando as penas, aumentando a lei, que nós vamos reduzir essa grave estatística. Não vai ser dessa forma, Barroso. Somente mudará essa estatística a partir do momento que as pessoas começarem a enxergar umas às outras como seres humanos, que as pessoas começarem a respeitar umas às outras, que as pessoas consigam conviver harmonicamente na sociedade. Sem dúvida, né? Você está falando dessa evolução, eu estava pensando aqui, há 20, 30, talvez 30 anos aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais e também em todo o Brasil, houve uma grande comoção até pública em relação a assassinatos de mulheres conhecidas. Eram mulheres aí do society, artistas e algumas modelos, que os homens matavam as mulheres por ciúmes e alegavam isso aí, né, que a morte, que o assassinato foi feito porque ele estava fora de si, porque ele havia sido traído, essas questões de relacionamento. E saiu na época aquela frase que era até pichada em muros, quem ama não mata, né? Claro. Quem ama não mata. Se você ama uma pessoa e você a matou por amá-la? Não existe isso, né, Barroso? Não existe isso. Agora tem uma evolução que chegou nessas leis aí que você está falando, que são leis muito importantes, né? Claro. Existe uma causa de diminuição de pena do crime de homicídio, que é quando o sujeito ele mata impelido por uma violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Que alguns defensores entenderam isso num caso de um ciúme exacerbado como uma legítima defesa da própria honra, mas isso hoje não pega mais, lacônico, né? Dizer que isso vai pegar. Quem ama não mata, quem ama não agride, quem ama quer o bem do outro. Então, aproveitando essa oportunidade, Barroso, eu quero mandar um beijo para as mulheres da minha vida, que é minha mãe, a dona Fátima, minha irmã, a Tayla, e a minha esposa, a Salo, que está nos assistindo aqui agora. Que são mulheres que eu amo e estendo a todas as mulheres. A senhora, sua mãe, eu não conheço, a sua irmã eu não conheço, mando um abraço para elas. E conheço a sua esposa, que é jornalista. Igual a minha, da minha profissão. E também um abraço fraterno a todas as três, né? Exato. A todas as três. Mas voltando aqui à nossa conversa, eu te perguntaria isso. Houve a evolução dessas leis, tudo mais, mas será que esse motivo que era alegado e libertou, esse motivo chegou a libertar vários assassinos naquela época, hoje ainda está sendo usado? Há possibilidade de ele ser usado? Eu não acho. Principalmente no crime de homicídio, quem julga nos crimes de homicídio são jurados, não são juízes leigos, são 7 pessoas escolhidas pela sociedade. Então, o jurado, eu gosto de falar isso muito nos júris que eu trabalho, que o jurado não é bobo, o jurado é uma pessoa racional, o jurado ele convive em sociedade, o jurado ele lê notícias todos os dias, o jurado ele está antenado, ele não precisa de ser um doutrinador do direito penal, o jurado ele sabe o que é bom para a sociedade dele. Então, você também, como jornalista, você acha que é bom para a sua sociedade um sujeito que mata por ciúmes? Nelson Gria, em 1940, ele dizia que o sujeito mata o outro por barra de saia, barra de terra e barra de ouro. A barra de saia poderia ser os ciúmes.
Mas hoje é interpretado como um feminicídio ou como uma motivação totalmente fútil. Nada impede que a pessoa tenha ciúmes, isso é natural do relacionamento, o casal, um ou outro ter um ciúme, mas chegar ao ponto de agredir, aí foge completamente do bom senso daquele relacionamento. Então, acredito que essa tese defensiva não cola, de você querer defender porque o sujeito estava enciumado, porque o sujeito ele é machão, ele quer resguardar a honra fora dele. De si. Isso não tem lógica alguma, Barroso. Agora, para não chegar a esse número, né, nós estamos falando agora em termos de futuro, 2030, que até 500 mil mulheres possam ser assassinadas. A lei ainda tem nesses sentidos aí, nesses pontos que você comentou, de evolutivos, inclusive, você acha que a lei ainda tem de avançar mais ainda? Eu acredito que nós temos um ordenamento legislativo muito bom, que resguarda a mulher, mas ele tem que ser colocado em prática. A própria Lei Maria da Penha, ela está completando agora 10 anos e nós não temos juizados especializados para a violência doméstica. Em Minas Gerais já foram criados, salvo me engano, são 4 varas específicas contra a violência doméstica, mas ainda falta um pouco de efetividade. Mas antes de ter uma efetividade executiva e uma efetividade judiciária, uma efetividade legislativa, eu vou parafrasear aqui a nossa presidente Dilma Rousseff, quando ela discursou ano passado, no dia 9 de março, quando ela assinou a lei do feminicídio. Ela disse o seguinte, Barroso, que em briga de marido e mulher devemos meter sim a colher. Então, é interessante que aquela pessoa que vê uma situação e ela é testemunha de uma situação de violência doméstica, ela meta a colher sim, ligue para o 190, ligue para o 181, procure a autoridade competente, faça alguma coisa, porque esses números são alarmantes, são números preocupantes, que muitas vezes a omissão da sociedade deixa isso acontecer. Você da sua casa escuta uma violência doméstica do vizinho do lado e não toma atitude nenhuma. No dia seguinte, o rabecão pode estar parando lá na porta da sua casa para recolher a sua vizinha. Mesmo que não seja uma intervenção direta lá na briga, essa intervenção de chamar as autoridades cabíveis, no caso, né? Muito importante. Muito importante, pode evitar realmente um assassinato ou outro drama nesse nível. Exato. Nilo, eu te agradeço muito as suas informações, a sua presença sempre aqui, muito interessante aqui no Redação BH News. Uma boa noite para você. Uma boa noite, Barroso. Boa semana também. E o Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.